Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17, por favor, verso 41. Os irmãos que estão na live, nos dando a honra da sua presença, que o Senhor os abençoe. É muito lindo, é muito precioso esse tempo que nós estamos vivendo, e em você poder estar na sua casa, como nós estivemos agora há pouco, esses meses todos, que a presença de Deus possa encher toda a sua casa, a sua vida, e sermos grandemente abençoados. E muita saudade, viu, irmãos? Muita saudade daqueles que a gente ainda não conseguiu voltar a ver, mas logo, se Deus quiser, logo, logo, nós vamos estar todos juntos na presença de Deus, amém? Então, por enquanto, juntos à distância. Um forte abraço a todos vocês. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus, amém? Irmãos, a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, verso 41. Ele diz assim, olha: enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Olha o 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Amém? Vamos ficar com esta leitura e vamos orar. Querido Espírito Santo, nós estamos na tua presença nesta noite de quarta-feira, noite linda, Senhor, que nós chamamos de noite do milagre. Nós já tivemos 2 grandes cultos hoje pela manhã, no início da noite e agora. Nos abençoe, Senhor. Aviva a tua obra em nós. Desperta-nos para aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Nós oramos no nome precioso e bendito de Jesus. Amém e amém. Por favor, queiram sentar-se. O Johnny, eu estou vendo você aí no teclado. Você é muito jovem, talvez você não lembre, né? Mas eu vou cantar uma cançãozinha, um pedacinho de uma canção. Aí se você quiser ir atrás, tá bom? Quiser falar, deixa eu ajudar uma mão aí, você vai. Irmãos, hoje pela manhã, Silmara, eu estava arrumando meu quarto. E quando eu estava arrumando o quarto, catando as coisinhas, e eu comecei a orar. E aí veio uma canção no meu coração. E veio uma canção assim, ó, muito antiga, de quando os meus pais se converteram. E eles cantavam e eu gostava de ouvir. Porque quando você mora num ambiente que tem muita dor, muita briga, muita discussão, e de repente você começa a ouvir louvores, começa a ouvir música, você fica muito... É grato isso, né? Isso é gratificante. E eles cantavam assim, ó: a minha vida está nas mãos de Deus, os meus problemas Deus resolverá, nenhuma provação me desanima, a minha vida está em meu Jesus. Vou cantar novamente. A minha vida está nas mãos de Deus, os meus problemas Deus resolverá, nenhuma provação me desanima, a minha vida está em meu Jesus. Aí dizia assim: está em meu Jesus, está em meu Jesus, a minha vida está em meu Jesus, está em meu Jesus, está em meu Jesus, a minha vida está em meu Jesus. Não é bacana, irmãos? Lá em casa eu cantei mais bonito. Lá em casa eu não me preocupei em tom, eu cantei bonito mesmo. Irmãos, nesta noite de quarta-feira, eu quero dizer para vocês, eu estou segurando aqui um nó na minha garganta.
Eu disse para o pastor agora, eu estou bastante emocionada. Sou muito grata, viu, irmãos? Sou muito agradecida por tudo que o Senhor tem feito. E eu vou contar uma coisa para vocês. Aos domingos de manhã, nós temos então, geralmente nós temos 3 cultos. E na ceia nós temos 4 cultos. E aos domingos de manhã, quando eu termino das 8 para passar para os das 10h30, uma equipe de irmãos prepara um café para nós. Eles fazem um café ali, colocam na mesa e nos servem. Então a gente se sente honrado. É muito gratificante, eu fico muito emocionada. E no culto da semana passada, que nós começamos 15:45, a hora que eu cheguei aqui, a Rosana não ia poder ficar no culto, mas ela veio e preparou umas frutinhas, preparou um suco e deixou tudo ali para mim. E eu não sei se hoje, Kathleen, não estou vendo a Kathleen, deve estar lá dentro da sala, né? Ela está aí, né? Perdão. Eu não sei se ela conversou com alguém, não sabia. E quando eu termino o culto, que eu entro para tomar um copo de água, chega a Kathleen toda correndo. Eles têm lanche, eles fazem lanche nos fins de semana, né? E ela chegou com uma sacola com um lanche para mim. Ela disse, olha pastor, eu vim correndo com medo de chegar atrasada e você não poder lanchar antes de pregar. Mas isso é tão pequeno, não é? Isso é tão pequeno. Mas eu achei de uma atitude tão bonita. Achei tão honroso. E quero agradecer isso. Porque ninguém precisa se preocupar se a gente tem ali uma água nem nada. Mas vocês têm cuidado de nós. Vocês têm cuidado do meu marido. O pastor chega, a diaconisa já deixa uma garrafa de água com um copo. Já preparam, vê se a gente quer um café. Isso é pequeno. Mas isso é muito honroso. E a palavra de Deus diz que quando você dá um copo de água para um profeta, você tem honra. Você imagina, não, deu um hambúrguer, imagina o que ela vai ter, então eu fiquei muito feliz. Fiquei muito obrigada, viu, Kathleen, a você e seu marido, obrigada mesmo. E nesta noite, você que veio, é por isso também, acho fantástico, irmãos, acho fantástico, acho fenomenal, passando pelo que nós passamos, desses meses todos, e só quando disse assim, olha, está podendo fazer o presencial, nós nos vestimos de novo, voltamos a pôr nossas roupas, porque em casa a gente fica lá arrastando chinelo, com uma roupinha lá, e quando falou vai voltar aos cultos, você foi no armário pegar sua roupa, seus calçados, e nós voltamos, nós pudemos voltar. E tem irmãos nossos que estão na live, que estão dizendo assim, ó, logo eu vou voltar também, e nós estamos aguardando que eles vão voltar. Mas enquanto eles não podem, nós estamos aqui. E por que nós estamos aqui? Porque a obra de Deus, ela não para. A obra de Deus, ela não para. A pandemia, ela de uma certa forma, ela parou o sistema, o mundo parou. Mas o Espírito de Deus, ele foi o mesmo, não é, irmãos? Ele foi ontem, ele é hoje, será eternamente. Mesmo que o pastor aqui falou assim, nós pegamos de bravo, nós não abandonamos, não deixamos a peteca cair. É verdade, em casa a gente via o pastor, a equipe aqui de apoio. Em casa a gente dizia, meu Deus, livra eles de todo mal, cuida deles, né? Sustenta eles. E o Senhor sustentou. E quem o Senhor não sustentou, Ele tomou para si. Então, aquilo que o apóstolo São Paulo disse, o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. Mas enquanto a gente não morrer, a gente tem que viver, irmãos, e querer viver. E eu te pergunto nesta noite, você tem querido viver? Você tem desejado viver mesmo? Você tem dormido bem, tem se alimentado da melhor maneira, tem acordado com disposição, mesmo que cansado, você acorda e diz assim, meu Deus, meu dia hoje está cheio, o meu desafio é grande, mas logo vem assim, ó, eu tenho saúde, eu tenho vida, eu vou atrás, como diria vocês, eu vou para cima. Irmãos, eu te convido a querer viver. Eu te convido você a fechar todas as brechas, todas as legalidades que o inimigo na sua sujeira, ele vem jogar na sua mente. Viver a vida que você está vivendo é melhor morrer. É melhor morrer, não é melhor morrer. A gente só vai embora desse plano quando o Senhor nos chamar. Mas antes dele nos chamar, eu vou viver, você vai viver os seus milagres em o nome de Jesus. Amém, queridos? E nesta noite, a palavra que o Espírito de Deus pôs no meu coração,
A palavra é esta: você vai ver as pessoas que te humilharam, você vai ver as pessoas que te rejeitaram, que disseram pouco a respeito de vocês. É muito triste quando as pessoas subestimam o outro ser humano. Ninguém merece ser subestimado, ninguém merece ser rejeitado, mas é o que nós mais temos: rejeição e humilhação. E aí o ser humano em si, ele começa a carregar isso para ele, achando na mente dele que realmente acho que ele não merece. Acho que a vida dele, ele luta, mas ele não vai chegar em lugar nenhum. Ai, será que vem aí o evangelho dizendo que Deus faz coisas novas? Vem aí a palavra de Deus dizendo que o Senhor é Deus que pode fazer coisas novas. Mas será que é para mim também? Eu ouço testemunho, eu ouço pessoas dizendo que receberam promoção, que receberam milagres, que receberam intervenção. Mas será que isso é para mim? É para isso que eu estou aqui nesta noite. Para afirmar para você: os milagres também são para você. Os milagres também são para a sua casa. Por mais difícil que pareça ser, eles são reais e eles existem. Eles não estão, irmãos, em uma nuvem bonitinha. Eles não acontecem num passo de mágica. Nós não temos varinha, irmãos, de magia num pirim-pim-pim. Mas nós temos autoridade no nome de Jesus para pregar o evangelho de boas novas, evangelho de salvação, evangelho de cura, evangelho de poder, evangelho dizendo que Jesus vai voltar. Isso é para mim e isso é para você. Isso é evangelho de verdade. Nós somos pessoas inteligentes, somos pessoas trabalhadoras, nós somos uma igreja de homens e mulheres, moças, rapazes, crianças. Nós temos sonhos, nós temos ideais. E o Espírito de Deus não quer que nós fiquemos paralisados. Ele não quer nos chatear. Ele não quer que nós tenhamos medo de crescer. Pelo contrário, o Evangelho diz que quando você é desafiado, você tem que olhar para o alto e buscar voos altos como águia, voar lugares altos. Mas nós não podemos nos esquecer que nós vivemos o reino espiritual, irmãos. E o reino espiritual tem um principado, tem as hostes espirituais da maldade, tem demônios que trabalham contra a igreja. Lembrando que a igreja, ela não é composta de paredes. O prédio é fenomenal, o prédio é lindo, é todo ornamentado, preparado para nos receber. É uma casa de oração. Mas a igreja sou eu, a igreja é você. E sobre a tua vida não vale encantamento, sobre a tua vida não vale torcida contrária. Lembra que o pastor falou aqui esses dias, Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairá à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas para que eu e você não sejamos atingidos, nós temos que estar firmados. Firmados em quê? E aonde nós temos que estar firmados? Palavra. A palavra de Deus, irmãos. Eu disse agora há pouco no culto das 15:06 que as pessoas podem olhar para a Bíblia e dizer assim: mas a Bíblia foi escrita por homens. Realmente foi. Ela foi escrita por homens, mas por homens instruídos, guiados pelo Espírito Santo. Você pode pegar de Gênesis, Apocalipse, você vai ver que ela não se contradiz. E a Bíblia não conta somente os megas acontecimentos dos homens de Deus. A Bíblia conta situações de vexame, situações contrárias, situações de derrota, situações de vale de dor, mas também de vitória. A vitória que Deus tem para mim e para a sua vida. Nós não estamos brincando de sermos crentes. Nós não estamos aqui reunidos como uma equipe de cantores, de músicos, como uma equipe de trabalho, de serviço, diaconato, recepção. Nós não estamos fazendo isso porque nós não temos outra coisa para fazer. Nós estamos fazendo isso
isso porque nós fomos chamados para fazer isso. Às vezes o mundo olha, o mundo não entende. Por que ir à igreja? Por que ele está na igreja toda semana? Por que ele está na igreja vários cultos? Por que tanta gente? Por que uniforme? Por que padrão? Por que? Não é porque, é para Deus. De tempo em tempo Deus levanta um exército, irmãos, para trabalhar a sua obra, para fazer a tua obra. E quando nós lemos aqui no livro de Samuel, você já deve ter ouvido dezenas e centenas de vezes a respeito de Davi. Davi, que foi considerado, Eliel, o homem segundo o coração de Deus. Quando eu leio isso, eu me emociono bastante. Por quê? Deus não amava Davi pelo que ele fazia, e nem pelo que ele deixou de fazer. Deus o amava porque Deus o amava. É isso que eu quero dizer para você. Deus não ama você porque você é bonzinho, ou porque você é um pecador arrependido. Deus ama você porque Deus ama a sua criação. Deus ama o homem. Deus ama a natureza humana. Deus ama. Deus nem sempre, Deus não aprova o pecado. Deus, ele não compatua com o pecado. Deus odeia o pecado, mas o Senhor ama o pecador. Deus ama o pecador. Como nós estamos vivendo num período bom da igreja, nós estamos vivendo o período da graça. Período da graça. O que é graça? Um dos favores da graça. Favor que eu não mereço. Amor. Amor. Às vezes eu pergunto para Deus: Senhor, por que o Senhor gosta tanto de mim? Por que o Senhor gosta tanto de mim? Aí você pode olhar assim: pastor, você é tonta. Não sou. Nós temos que aproveitar cada situação da nossa vida para estreitar o nosso relacionamento e nos aproximarmos mais do Senhor. Eu não aguento quando eu leio em João, Evangelho de São João, no capítulo 16, 24, está escrito, eu acho. Está escrito assim: olha, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a alegria de vocês seja completa. Às vezes nós passamos uma vida inteira ouvindo falar que existe um Deus que trabalha em nosso favor, mas nós não temos coragem de levantar as nossas mãos pela fé e dizer: eu tomo posse dessa palavra. Eu pego essa palavra para a minha vida. Eu levo essa bênção para o meu casamento. Eu levo essa bênção para a criação dos meus filhos. Eu pego essa palavra liberada do altar. A palavra de ordem, palavra de bênção, palavra profética, palavra de conserto, de restauração. Às vezes a palavra vem e a gente fala assim: é para todo mundo, mas acho que para mim não. É para você sim. Leva para suas finanças, leva. E eu disse e vou dizer novamente: de repente nós não vamos ver acontecer mudança do dia para a noite, nem de quarta para quinta, mas você vai perceber que as semanas, os meses, os anos vão passar, e você nunca, enquanto a gente estiver nesse plano aqui, nós nunca vamos chegar à estatura de varão perfeito, mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sempre caminhando, nós vamos estar sempre esbraveando, nós vamos estar sempre cavalgando, caminhando, até chegar à luz perfeita. Irmãos, enquanto houver vida, tem que haver esforço. O reino de Deus não é comida e não é bebida, mas o reino de Deus tem que ser esforço. Nós temos que nos esforçar. O reino de Deus é mais ou menos assim: quanto mais eu faço, mais eu quero fazer, mas quanto menos eu faço, menos eu quero fazer. E falando de reino espiritual, nós temos um grande inimigo que é Satanás, e ele quer destruir a obra de Deus. E qual é a obra de Deus? Que nós saibamos que Deus nos ama e tem o melhor para a nossa vida. E se ele puder destruir isso na nossa mente e no nosso coração, ele vai achar que nós somos presa fácil. E quando nós falamos de Davi era o último filho de Jessé. Os irmãos de Davi, nós falamos isso semana passada, os irmãos de Davi eram todos altos, grandes, fortes, bonitos. Davi também era, mas ele era o menor. Ele era o caçula e o menor em estatura, porém de boa aparência.
E ele cuidava das ovelhas do seu pai no campo. E de tempo ele levava o almoço para os seus irmãos quando estava em guerras, em batalhas. E quando uma vez ele foi levar, você já deve ter lido isso em Samuel, quando ele foi levar a comida para os seus irmãos, chegou lá, ele se deparou com um gigante filisteu, desafiando o povo de Israel, dizendo que em Israel não tinha Deus, e falando mal daquela geração, daquela nação, desafiando, enfrentando confronto. E Davi olhou para os seus irmãos, dizendo assim: vocês não vão fazer nada, vocês não vão tomar uma atitude, o que vocês vão fazer? E eles não podiam fazer, porque quando um dos seus irmãos olhava para ele com desprezo, dizendo: você é o caçula, você nem tamanho tem, o que você quer que a gente faça? Aí Davi foi e se apresentou ao rei e disse para Saul: eu vou lá, eu tenho coragem de enfrentar o gigante, eu tenho coragem. Então 2 coisas o homem tem que ter, irmãos: força e coragem. Tenha coragem. Quando o pastor disse agora assim, no final do culto eu vou precisar de 10 homens fortes. O que você entende de forte? Não é tamanho, não é disposição, é coragem. E nesta noite o Espírito de Deus fala contigo: tenha coragem, levante a tua cabeça, respira fundo, acredite, o sobrenatural é para você também, os milagres também são para você. Olha o que aconteceu, olha o que aconteceu. Davi foi lá e falou para o rei: olha, eu tenho coragem. E o rei também olha e diz assim: mas você não tem tamanho. Ele falou: então eu vou contar uma história para o senhor. Eu sou pastor de ovelhas, eu cuido das ovelhas do meu pai. E de tempo em tempo, vem animais furiosos, bravos, pegar as ovelhas para comê-las. Então um leão vem e ele abocanha as ovelhas e leva embora. Aí vem o urso vem com força, abocanha a ovelha e leva embora. Você pensa que eu fico olhando e chorando a ovelha que eu perdi? Eu sou pastor de ovelhas, eu vou atrás do bicho, eu tiro a ovelha da boca do leão e do urso, eu tiro a ovelha e eu mato o leão e o urso. E o rei, olhando para ele, disse assim: então tá bom, se você tem essa coragem, essa força, vai enfrentar. Chamou ele e vestiu a armadura de um soldado romano para enfrentar o gigante. Só que quando vestiu a armadura nele, ele não aguentou. Ele era de pequena estatura, então não dava certo o armamento, não dava certo a medida. Ele começou a se atrapalhar todo. Ele olhou para o rei e disse: e não posso com essas armas. Fica uma lição para mim, para você aqui. O Senhor está falando com você. Fica uma lição para mim e para você aqui. Você não pode querer ser o que você não é, mas você também não pode deixar de ser quem o Senhor quer que você seja. Pare de pensar pouco de você. Pare de achar que você é um vítima. Para de achar que você é um coitado. Você não é um coitado. Você é um homem valoroso. Você é uma mulher querida. Deus tem planos e propósitos na tua vida. E não importa se Ele vai te levar para os vales. Não te importa se Ele vai te levar para enfrentar leões e ursos. Quando você tiver que enfrentá-los, você vai descobrir a força que tem. Mas a sua força não está em ti. A sua força, ela vem do Senhor, diz a palavra de Deus. E só descobre que existe a força do alto quando nós estamos guerreando. Eu olho nesta noite para uma igreja presencial e online. Eu estou falando para uma igreja que batalha, uma igreja que peleja. Nós estamos vindo de uma pandemia, irmãos. Nós estamos aqui vivos. Nós estamos cheios de esperança, cheios de expectativas. E não é porque nós estamos firmados em palavras positivas que vai passar, vai dar tudo certo. Não. Nós sabemos que a boa mão do Senhor está conosco. E se essas mãos se encurtarem, nós vamos perecer. Mas a Bíblia diz assim, que as mãos do Senhor, elas não estão encurtadas, e nem os seus ouvidos tapados, que não possa nos ouvir. Então nesta noite eu te desafio: peça sem reserva, se derrame, vá para a presença de Deus, vá para a presença de Deus. E não fique na presença de Deus tempo se justificando quem você não é, quem você gostaria de ser e não é. Deus já sabe quem nós somos. Deus quer que nós saibamos quem Ele é na nossa vida.
Quando você se apresentar a Deus, diga a Ele: eu sei que Tu és o Todo-Poderoso, eu sei que nas Tuas mãos está o poder da vida e da morte, eu sei que eu sou meramente um canal. Quando Davi olha para Saul e diz assim: tira essas armas de mim, eu não sei usar elas. Você não pode usar as armas e nem a roupa que não são suas. Você já tentou pôr roupas que não são suas? Não cabe. Pode até ficar bonita, mas é desconfortável. Ela tem cheiro diferente, ela tem postura diferente. Aí quando você chega em casa e põe aquela roupinha velha sua, você fala: essa é a minha roupa. O valor das coisas não está no valor financeiro, está no valor que você dá. E eu te pergunto nesta noite: qual valor você tem dado às suas coisas? Eu vou contar isso em 1 minuto. Teve um ano, irmãos, o ano que o pastor foi consagrado obreiro credenciado. Nós já estávamos casados, é obreiro credenciado mesmo, em São Paulo, ali na Santa Cecília. Nós fizemos a nossa mala, era uma mala só para nós dois. Eu só tinha uma troca de roupa, eu já contei isso várias vezes. Eu tinha uma saia verde, dessa cor assim, ó. Eu nem sou palmeirense e a minha saia era verde. E eu fui junto na convenção. E nós fomos com uma perua, uma Kombi. E alguns pastores ali, amigos nossos da região. Os pastores engraxaram bem o sapato, arrumou o terno. Um amigo nosso tinha ido para Amsterdã, trouxe as melhores camisas, lembra? Ele estava tudo orgulhoso que ele ia ser consagrado obreiro com a camisa de Amsterdã, olha só. E nós lá, eu e o pastor lá junto. 1986. Nós deixamos as nossas coisas ali na Kombi, na igreja, e entramos para fazer as nossas arrumar o nosso papel. A hora que nós voltamos, não tinha mais nada. Os ladrões levaram tudo. Levaram todas as nossas malas. E eu não acreditava que aquilo era possível. Como assim? Eu só tenho uma saia ainda que eu tenho, levo embora. Então fica aqui uma lição: nunca diga que você não tem nada, porque o que você tem é seu, é precioso. Aí o pastor estava na tarde, ia ser elevado a obreiro. Os amigos ali da região falavam assim para ele: ô pastor Toninho, você quer que eu passe lá na sua mãe e passo na sua casa e pego uma camisa para você? Vou levar uma camisa? O pastor dizia assim: não vou expor você, mas vou falar a verdade. O pastor dizia assim: não precisa não, obrigado, não precisa incomodar. É educação isso. Tinha que ter falado a verdade. Tinha que ter falado assim: pegar o quê? Você não tem? Não tinha outra camisa, não tinha uma outra troca. O que tinha estava na mala. E ele dizia assim para os pastores, eu até lembro dos pastores que falavam: quer que a gente passe a pegar a camisa lá na sua casa? Não, mas não precisa se preocupar não. Ai meu Deus. E eu fiquei lá, com a roupinha do corpo lá. A hora que ele foi consagrado, até chorei. Falei: olha lá, Jesus, já começou o nosso martírio. Você pensa que não pode piorar as coisas? Piora. Olha o que houve. E foi consagrado, ninguém deu outra, alguém deu, ninguém deu. Se fosse aqui hoje, você acha que quem deu um hambúrguer não ia dar uma camisa? Ia dar uma camisa, um blazer, né? Ia dar. Mas as coisas têm processo. Quem não se habilita no processo, não tem condição de vivê-lo. Não tem. Irmãos, aí, antes de ir nessa convenção, eu fui no seminário de pastoras. E eu só tinha saia verde. E eu fui com a saia verde. Eu ia ficar sexta, sábado e domingo. Eu fiquei os 3 dias com a minha sainha lá. Lindinha. Ela parava sozinha de pé. Porque eu sentava com jeito. Você percebeu que eu não uso muito saia? Eu tenho um trauma de saia, irmão. Ai. Aí eu arrumava minha roupinha lá bonitinha. Chegou lá no dia da convenção, lá no congresso. O Espírito de Deus agindo, movendo. O Espírito de Deus agindo. E no último dia, uma pastora na frente, cheia do poder de Deus. A pastora fazia assim: venha. Eu falava: ai meu Deus, para quem será que ela está chamando? Você já viveu isso?
Eu olhava ao redor de todo mundo, falei, quem será que ela está chamando, meu Deus? E ela olhava, vem, é você. Eu falava, não pode ser eu, meu Deus, só tenho uma saia verde, como ela vai me chamar? Às vezes você se condiciona àquilo que você tem. Você não é o que você tem, você é o que você é. E o que você é? Você é um ser humano maravilhoso. E o ser humano é para ser. Então você não é o que você tem. O ser humano é o que ele é. Um milagre, uma bênção. A pastora disse, venha você de saia verde. Irmãos, a minha perna não ia. Eu ia, mas a minha perna não ia. Entende isso? Entende? A minha cabeça ia, mas eu não ia. Eu fui, cheguei. Quando eu cheguei lá na frente, aquela mulher não estava nem vendo a cor da minha saia. A cor da saia estava na minha cabeça. Eu sabia que eu só tinha ela. Às vezes é assim. A gente pensa que as pessoas sabem tudo a respeito de nós. Sabe quem sabe tudo a respeito de você? É o Senhor. Ele sabe o que nós precisamos. E a pastora orou por mim. E eu fui derramando, fui caindo. Ela foi orando para Deus tirar desgosto da minha alma, tristeza. Eu era uma menina de 20 anos, irmãos. E eu estava ali, quando eu pensei, agora eu vou deitar aqui, eu vou ficar no espírito, não vou voltar nunca mais, eu vou daqui, eu vou para outra dimensão. Pensei, porque às vezes é isso que a gente quer. Às vezes a gente quer ir embora daqui para melhor. Só que você não vai embora daqui sem antes viver o que Deus tem para você. Pode parar, pode desfazer suas malas emocionais. Desfaça, você vai enfrentar o que você tiver que enfrentar. E você vai viver os seus milagres em nome de Jesus. Quando a pastora orou por mim, ela disse assim: o Senhor está trocando a sua unção. Ele está tirando uma unção velha. Uma menina de 20 anos está tirando uma unção velha e está pondo uma unção nova. Ele está pondo um óleo limpo, um óleo transparente, e você vai viver coisas surpreendentes. Falei, meu Deus, mudei minha vida. Agora eu vou nadar abraçada. Não. Quando o Senhor te chama e te capacita, é porque tem algo novo aí para você viver. E se você estiver preso ao passado, preso à rejeição, preso à humilhação, você não vai viver o sobrenatural de Deus. Você precisa ter uma unção nova para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Você quer essa unção sobre a sua vida? Então enfrenta ela, porque é isso que Deus tem para você. Quando Davi tirou o armamento daqueles soldados, ele foi lá nas coisas dele, nos apetrechos dele, e ele pegou o seu, eu falo bornal, mas não é bornal, como chama? É um bornal, uma sacola que ele usava de lado. Ele cuidava de ovelhas, ele era pastor de ovelhas. Ele pegou um estilingue, tipo uma funda, e ele pegou pedras, 5 pedras. O menino era bom no que fazia. Ele podia ter pegado só uma, poderia, mas tem aqui uma outra lição. Nós podemos tentar todas as vezes que precisarmos. Se você tentou uma vez, não deu certo, tenta 2. Se você tentou 3, não deu certo, tenta 4. Vai tentando, porque aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoar. Irmãos, e quando Davi estava vendo aquele gigante vindo junto com o seu escudeiro, o escudeiro começou a rejeitar Davi. O gigante começou a rejeitar Davi, falar que ele não era nada, que ele era um menino. Ele era um menino pequeno, de pequena estatura, embora tivesse uma boa aparência, mas estava cheio de varapaus, ia enfrentar. Ele falou, você está pensando que eu sou um cachorro sarnento? E aí o gigante disse assim, ainda hoje, vem até aqui, vem aqui, eu vou matar você, e eu vou dar sua carne para as aves do céu comer a sua carne. Irmãos, ouça o que o Espírito de Deus vai te dizer agora. Você não subestime o reino espiritual. O reino das trevas, ele é real. Satanás, se ele puder colocar intriga no seu coração, ele vai colocar. Se ele puder ressuscitar ressentimentos na sua alma, ele vai ressuscitar. Porque a função de Satanás não é só te matar. A função de Satanás é nos paralisar. Mas nesta noite, nós estamos no culto do milagre. E no culto do milagre não há impossível para Deus. Nós não vamos ficar paralisados diante de situações contrárias que já vivemos ou estamos vivendo. Nós nos levantaremos. Nós vamos fazer como fez agora o menino Davi.
Davi. Davi disse: você vem até mim. E quando o gigante começou a falar mal de Davi, ele começou a praguejar, ele começou a dizer dos seus deuses, falando que o menino não era nada. Sempre Satanás vai levantar para dizer que nós não vamos chegar em lugar nenhum. Irmãos, a Bíblia diz que o inimigo, ele vem por um caminho, mas ele vai voltar por 7 caminhos na nossa vida. Você não foi chamado para Deus, você não foi chamado para ser um crente, para ser um evangélico cheio do Espírito Santo, para nadar e morrer na praia. Você foi chamado, nós fomos chamados para viver o sobrenatural de Deus. Mas por favor, entenda o processo que Deus está fazendo na sua mente e no seu coração. Ele está fazendo de você um menino, um homem experiente. Ele está fazendo de você uma mulher frágil, uma mulher forte. Ele está fazendo de uma igreja pequena, uma igreja medíocre, uma igreja forte, vitoriosa, cheia do Espírito Santo, porque é isso que dá força para a igreja. A presença de Deus, a glória de Deus é o que a igreja precisa. Então eu quero que você levante as suas mãos e você diga: eu preciso do poder de Deus na minha vida, eu quero o poder de Deus na minha vida, eu vou profetizar. Davi olha para o gigante, mesmo sendo desafiado, mesmo sendo rejeitado. Davi olha e diz assim para ele. Imagina um menino de pequena estatura dizendo para um gigante de 3,10 metros: você vem a mim armado até os dentes, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Igreja, a nossa luta não é mais nossa. Essa batalha não é mais nossa. Existem guerras que são nossas, mas existe uma batalha que ela já foi vencida. Nós somos mais do que vencedores. Eu te convido nesta noite a dizer: Espírito Santo, o que o Senhor está querendo de mim? O que o Senhor quer que eu entregue? O Senhor está dizendo: eu quero que você põe para fora o gigante da sua vida, para ele parar de amedrontar você e de aprisionar você. Ele está te intimidando, ele está te deixando em dúvida, ele está impedindo você de crer no amor incomparável de Deus. Nesta noite de quarta-feira, eu te convido a falar para os seus gigantes, em o nome do Senhor dos Exércitos. Esta noite eu vou me deitar e vou dormir, e amanhã eu vou levantar e vou fazer proezas, porque o Senhor está em mim. Jesus disse: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, vocês pedirão o que quiserdes e isso vos será feito.